Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Engenheiro de Produção. Eu sou Nelson Júnior e neste vídeo a gente vai falar sobre top 10 livros técnicos para engenheiros de produção. Antes de mais nada, só para explicar, esse top 10 a gente vai falar sobre livros técnicos, né? Livros que falam sobre os temas das grandes áreas da engenharia de produção. E na semana que vem eu vou trazer um top 10 sobre livros mais gerais, livros mais abrangentes que expandem o nosso conhecimento. Aproveita e já segue a gente aí, se inscreva no canal para receber notificação quando sair um vídeo novo. Vamos então para o nosso top 10. Número 10 é esse livro aqui sobre metodologia de pesquisa na engenharia de produção. Esse livro ele foi organizado por Paulo A. Kaushik Miguel e ele trata um pouco sobre a aplicação do método científico na engenharia de produção, né? Ele fala então sobre abordagem qualitativa, abordagem quantitativa, abordagem mista, que traz um pouco dos dois, né? E além disso também ele fala sobre os procedimentos metodológicos em si, sobre estudo de caso, pesquisação, survey, todos esses métodos que a gente aplica para desenvolver pesquisa na engenharia de produção. Ele é um vídeo muito legal então para a gente poder lapidar essa coisa da pesquisa na cabeça da gente, sobre como desenvolver um artigo, como desenvolver próprios projetos de pesquisa em si e até mesmo um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Número 9 é o livro Confiabilidade e Manutenção Industrial, dos autores Flávio Sanzonfogliato e José Luiz Duarte Ribeiro. Esse livro, então, ele se aprofunda bastante na parte de estatística, de confiabilidade, próprios indicadores de manutenção, MTBF, MTTR, análise de falhas, árvore de falhas, FIMEA, os conceitos mais qualitativos de manutenção, como manutenção centrada na confiabilidade, manutenção produtiva total. Enfim, para quem gosta dessa parte quantitativa da engenharia de produção, né, assim como eu que gosta de estatística, confiabilidade, manutenção industrial, é um prato cheio. O número 8 é o livro Planejamento, Programação e Controle da Produção, dos autores Henrique Correia, Irineu Gianese e Mauro Caum. São autores brasileiros. Assim, eu não diria que o livro é um livro clássico, mas ele já é um livro bastante utilizado como bibliografia das disciplinas de PCP, especialmente aqui no Brasil. Como o próprio nome diz, então ele vai se aprofundar numa área bem importante da engenharia de produção, que é o PCP, e vai falar sobre temas como MRP, MRP2, MPS, gestão de estoque, o conceito de SNOP, ERP, que são sistemas integrados, né? Enfim, é um livro, como eu disse, se aprofunda bem na parte de PCP, que é uma disciplina muito importante. Uma não, né? Às vezes na engenharia de produção tem PCP 1, 2 e 3 até. E esse livro é uma excelente bibliografia, então, para esse contexto da engenharia de produção. O número 7 é o livro A Ciência da Fábrica, foi escrito pelos autores Hope e Sperman. É um livro já bastante consagrado aí na engenharia, na administração da produção. Ele é um livro bem didático, que traz bastantes exemplos, então, dessa parte de administração da produção, né, como se comportam os sistemas produtivos em geral. E para quem gosta dessa parte qualitativa da engenharia de produção, né, é uma bibliografia primordial. O número 6 é o livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Ele foi escrito então pelo autor Vicente Falcone, que é um engenheiro brasileiro muito renomado, conhecido na parte de consultoria, né? Tem a empresa Falcone Consultoria. E o livro fala basicamente então sobre as atividades rotineiras do dia a dia, né? Como a gente lida com isso, como a gente trata essas atividades, como melhorar, como gerenciar melhor essas atividades. Ele é um livro bem didático, dividido em 4 fases, né? A primeira fase ele trata então como a gente entende o trabalho, né, as rotinas do dia a dia. Segunda fase, ele já fala sobre arrumando a casa. Na terceira, ele trata então de como ajustar essa máquina, né? E por último, ele fala caminhando para o futuro. Então, como que a gente vai desenvolver no futuro, como melhorar essas atividades, como visar no futuro as melhores metas para essa rotina do dia a dia. Então, ele é bem didático ao longo dos capítulos, então ele vai tratando essas fases. Muito legal, trata sobre PDCA, controle estatístico, tem tudo que muito bem delineado sobre a engenharia de produção, sobre as rotinas de trabalho do dia a dia.
Número 5 é o livro Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas. Esse livro ele é da autora Cristina Werkman, faz parte da série Werkman de Excelência Empresarial. Assim, são vários livros, mas esse aqui basicamente ele resume todo esse conceito que a autora quer trazer nessa série. Ele sintetiza então com perfeição as aplicações de Lean Six Sigma, de PDCA, né? E traz então também ferramentas para cada uma das etapas. Na página 47, por exemplo, ele mostra então o método PDCA, depois vai mostrando que não é só o Plan, Do, Check e Act, né? Que é o PDCA que a gente conhece, mas ele vai mostrando ferramentas em cada etapa do processo. Muito legal, então ele traz um pouco a execução mesmo do método em si, não só os conceitos que o método aborda. Depois ele ainda mais à frente mostra o método SDCA, que traz o conceito de Standard, né? Que enquanto o PDCA ele é um método de transformação, o SDCA é um método de padronização daquilo que foi transformado. E também aqui na página 90 ele mostra o método DMAIC, com etapa por etapa, né? Vai fazendo perguntas, o que fazer em cada parte, no D, no M, no A. Aí depois mais à frente aqui ele vai mostrando as ferramentas, né? Ferramentas do D, ferramentas do A. Quando você descreve o problema, você usa a ferramenta tal. Aí na hora de avaliar o projeto, o que é prioritário, usa tal ferramenta. Enfim, esse livro aqui resume bastante o método DMAIC, Lean Six Sigma. Ele traz a prática, né, a execução dos métodos em si, não só os conceitos, o que significa cada etapa. Para quem quer implementar Lean Six Sigma, então, é sensacional. Número 4 é o livro Administração da Produção, do Slack, o famoso livro do Slack, que tem autoria também com Brandon Jones e o Johnston. Ele é um livro bem clássico, bem histórico. No início do curso a gente já começa a trabalhar com ele, na parte de introdução à engenharia de produção, nas disciplinas de sistemas de produção, quando a gente começa a entender, porque ele é muito abrangente, ele traz todos os conceitos mais qualitativos também, muito parecido com o livro Ciência da Fábrica, mas esse aqui ele é mais usual, a gente usa mais ele durante o curso. Ele fala de layout, fala de PCP, de estoque, cadeia de suprimentos. Então, assim, a grande maioria das disciplinas mais qualitativas da engenharia de produção são abordadas aqui nesse livro do Slack. Isso não significa que ele não trata de números, né? Ele fala de números também, fala da parte quantitativa, mas ele é um livro mais conceitual e mais abrangente, então, dessas áreas de qualidade, PCP, engenharia de operações, enfim. É um livro excepcional, um livro completo, assim, para engenheiros de produção, então é primordial, tá em várias bibliografias de engenharia de produção e tá na 4ª posição aqui, né? E já no nosso pódio, o número 3 aqui é o livro Engenharia de Produção, um curso preparatório para concursos. Eu vou tentar não ser emotivo aqui, mas esse livro mudou minha trajetória dentro da engenharia de produção. Para quem não sabe, eu sou concursado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Goiás, né? E quando eu fui fazer o concurso, eu estudei por essa belezinha aqui, esse verdinho. Ele é um livro dividido em 10 capítulos, que seriam as 10 áreas da engenharia de produção, com exceção da última área, que é a educação em engenharia de produção. E no lugar da educação em engenharia de produção, ele coloca conceitos e exercícios de estatística. Cada capítulo traz, então, os conceitos das áreas de engenharia de produção. Primeiro capítulo, engenharia de operações. Segundo capítulo, logística. E aí, conceito e em seguida, exercício. E aí tem exercício de vários concursos. Petrobras, Transpetro, BNDES, FINEP, IBGE, enfim. É um livro completaço. Eu indico muito para quem quer ser concurseiro, para quem quer entrar para essa área do serviço público dentro da engenharia de produção, né? Então é um livro excepcional. E o número 2, o segundo lugar aqui é o PMBOK. PMBOK, né, o Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Isso aqui é a bíblia da gestão de projetos mundial, né? Ele é desenvolvido pelo PMI, o Project Management Institute, e mostra então passo a passo todas as etapas do desenvolvimento de um projeto, como gerenciar os recursos humanos, recursos materiais, tempo, custo, risco, escopo de projeto. Enfim, não tem muito o que dizer, assim, é um livro muito conhecido, muito utilizado, referência para MBA, especialização em gestão de
de projetos, empresas, consultorias que fazem gestão de projetos em geral, são referenciadas a partir disso daqui. Isso aqui é a referência nessa área. Agora, se o PMBOK, que é essa referência mundial, não está em primeiro lugar, quem é o primeiro lugar? É esse livro aqui, ó, o Gestão de Desenvolvimento de Produtos. Pô, mas por que eu tô trazendo ele aqui na primeira posição? O que esse livro fala? Ele fala sobre uma das 10 áreas da engenharia de produção, que é a engenharia de produto, mas dentro da engenharia do produto ele passa por todas as áreas de engenharia de produção. É basicamente o problema completo da engenharia de produção. A premissa dele, então, é desenvolver um produto e, a partir disso, ele tem o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós-desenvolvimento. No pré-desenvolvimento, você basicamente está pensando nas etapas que antecedem o produto em si, né? Então, qual a necessidade do cliente e como é que eu vou atender a necessidade desse cliente? Toda essa fase que justifica a criação ou não de um produto. Já no desenvolvimento, a gente tem as fases mais específicas do projeto, né? De criação de projeto conceitual, projeto informacional, projeto detalhado, os desenhos das peças, e aí, já mais para o final dessa fase de desenvolvimento, tem o desenvolvimento do processo que vai criar o produto, as máquinas em si, como é que é feita a manutenção, pessoas necessárias para desenvolver esse produto, como que vai funcionar essa engrenagem de uma empresa inteira, ou se você vai inserir o produto numa engrenagem que já existe, ou se você vai criar uma engrenagem do zero, né? Ou seja, se você vai criar um sistema novo, ou se você vai inserir o produto já num sistema que existe. E tem ainda o pós-desenvolvimento, que é a etapa do produto já produzido, o projeto já executado em si, e você agora vai vender para o cliente. Tem os serviços de pós-venda, o relacionamento com o cliente, as políticas de manutenção do cliente, manutenção do produto caso tenha defeito, políticas de descontinuidade do produto, retornos de embalagem no fim de vida, depois de um descarte, enfim, todo o processo de engenharia de produto completo, engenharia de produção, de processo, um processo completo. E esse livro aqui trata disso tudo de uma maneira muito bem estruturada, sequencial, passo a passo, com ferramentas. É um livro excelente para esse processo mais complexo e mais completo de engenharia do produto e de engenharia de produção. Enfim, agora fica uma pergunta para você. Faltou algum livro aqui nessa lista? Você concorda com essa lista? Concorda com esse ranking? Deixa aqui nos comentários então a sua opinião. E dê sugestões também para outros top 10 que você acha que a gente deveria fazer aqui, enfim. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha com os colegas então aí para espalhar nossos conhecimentos. Siga a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.